Diz que quem planta colhe, a gente escolhe plantar amor, bolha e gratidão. No ar, Chama na Botina, o programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade, mostrando que o agro é muito mais do que parece. É força, é cultura, é gente que faz. Aqui a gente descomplica o agro, traduz, aproxima, conta histórias de quem põe a mão na terra e de quem transforma essa riqueza em desenvolvimento. Com a apresentação de Ediana Boeri, Lara Moraes, você vai ouvir conteúdo direto, provocativo, daquele jeito que faz pensar e agir. E o Chama na Botina chega até você graças aos nossos parceiros que acreditam no agro que move o Brasil. Lavronorte, Casa Sertaneja, Tremeza, Agromina, Fazenda MS, AR Capital e apoio institucional a ProSoja, Cindy Balsas, Rede Agro Mulher Mais. Prepare o coração, afivele a bota, porque quando o assunto é agro, a gente pisa firme. Chama na Botina, conectando histórias, pessoas e realidades. Oi, mais um Chama na Botina começando. E hoje nós estamos assim com o coração aquecido, nós estamos com o espírito alegre, porque estamos recebendo aqui, aqui no programa de hoje, uma pessoa muito querida, uma pessoa nova na cidade. E na verdade, assim, com todo o respeito do mundo, aqui com a gente hoje, Padre Léo. Então, gratidão por você ter aceito o nosso convite. E Padre Léo, todas as vezes que chegam convidados aqui, a gente pede para que se apresente. Então conta, né, para essa cidade, para a região, quem é Padre Léo, como o Padre Léo chegou a Balsas, qual a paróquia que Padre Léo atende. Explica para quem nos acompanha, por favor. Então, uma alegria muito grande, né, poder estar aqui com vocês, partilhar um pouco da vida, partilhar um pouco daquilo que nós estamos vivenciando neste tempo novo, dessa realidade nova que, para mim, também se faz diferente, e eu também tenho certeza que para Balsas, né, cada pessoa é única e cada pessoa tem que deixar o seu legado por onde passa. Então, eu sou o Padre Leonardo, sou natural de Belém do Pará, né, nasci num bairro de periferia, dentro de Belém, que é o bairro chamado Guamá, é um bairro populoso da cidade, e com 21 anos eu decidi ser padre. 21 anos eu saí de Belém e vim fazer uma experiência na vida religiosa. E daí a minha vida itinerária, a minha vida missionária, a minha vida, de alguma maneira, acabou que indo por várias e outras cidades. E desde quando eu me formei, fiz a filosofia e a teologia em São Luís, que antigamente se chamava IESMA, hoje se chama Faculdade Católica do Maranhão, e lá eu fiz o curso de filosofia e de teologia. Sou padre diocesano e sou natural da diocese de Pinheiro. Então, fiz uma experiência lá na diocese durante, bem dizer, meus 8 anos de padre, estou com 8 anos, e decidi viver uma experiência nova. E o Dom Valentim, com todo o carisma, com toda a generosidade dele, fez-me um convite, e eu simplesmente topei o convite. Já era para ter chegado desde janeiro, só que por problemas familiares e tudo mais, acabei deixando para vir em julho. Mas a minha experiência hoje aqui em Balsas é permitir com que o agir de Deus aconteça na minha vida, na vida das pessoas que eu encontrar. Então, para mim está sendo um grande presente. Dom Valentim fez esse convite, eu topei o convite, porque na verdade eu, pelo fato de ser de outro estado, né, no meu coração sempre tive desejo de fazer uma experiência missionárias em outros lugares. Para mim, todo lugar é desafiador, mas também todo lugar é lugar de acolhida e de chegada. E eu estou aqui muito feliz. Tenho 4 meses na cidade de Balsas. Já passei por muitas comunidades visitando, celebrando, até que o Dom Valentim pediu para eu acompanhar uma nova área, que nós chamamos Área Pastoral São Paulo Apóstolo. Essa área, ela continua sendo vinculada à Paróquia do Perpétuo Socorro, porém ela tem a autonomia de ter um padre presente para melhor acompanhar, visto que aquele território de São Félix, Jardim Iracema, São Luís, ainda pegar uma parte aqui do Grotões, e o sertão para quem vai para Mangabeiras,
Eu acabei ficando com 11 comunidades. Então, para mim, está sendo uma experiência única. Primeiro porque o meu desejo, de fato, é ir à África um dia. Eu tenho um ardor missionário de fazer esta missão adigente, fora do nosso território brasileiro. E aí o bispo disse, então vou te dar uma África. A África no Maranhão. A África no Maranhão, a África em Balsas. Que legal. E aí a minha experiência, para mim, está sendo a experiência da providência. Porque tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou vivendo, eu estou confiando na providência. E Deus tem mostrado isso. Cheguei numa realidade onde as comunidades elas estavam um pouco enfraquecidas, porque eu não acredito que existe comunidade fraca. Existe sim que existe comunidades enfraquecidas, às vezes por um acompanhamento, por às vezes de uma motivação a mais. E aí eu encontrei uma comunidade com poucas participações dentro das comunidades, dentro da igreja. E daí de 4 meses a gente tem acompanhado, o povo tem gostado, tem vivenciado experiências maravilhosas. E meu deserto, minha África, foi que o bispo disse, você vai ter que começar uma nova realidade, você não vai ter carro, você não vai ter casa, e você vai estar morando por enquanto aqui. Então, eu moro junto com um bispo, né? Tenho a graça de morar com um bispo, com o Jorge Birk, né? E com o diácono Leonardo, que hoje nós fazemos a nossa fraternidade na casa episcopal. Então, para mim, essa experiência que eu estou vivendo hoje em Balsas é uma experiência de aprendizagem, é uma experiência de encontro com o diferente, né, com uma realidade diferente, porque a região da Baixada tem uma mentalidade totalmente diferente daqui, da região do sul do Maranhão. Então, para mim, saber adequar a vida, adequar a missão e adequar a minha realidade, para mim tem sido uma experiência do novo. E para mim eu estou sendo muito feliz e agradecido por este momento. Amém. Que maravilha. Padre Leonardo, e aí até foi interessante isso, porque assim, temos então 2 Leonardos, né? Isso. E aí você foi o agraciado pelo Padre Léo, né? Fica já aquela coisa assim mais aconchegante, inclusive. E quando você fala, por exemplo, dessa questão das comunidades, me veio à mente a questão exatamente de que a impressão que dá é que as pessoas estão carentes, né? Então, o fato da cidade de Balsas ser uma cidade grande, né? Então, assim, hoje são muitos bairros, acaba que tem as igrejas, mas não tem realmente quem consiga estar tão presente. Pastorei, né? Eu acredito que uma das preocupações que Dom Valentim traz hoje é dar esse maior cuidado para o povo, né? Balsas cresceu muito, mais de 100 mil habitantes, para uma única paróquia que tinha, depois Perpétuo Socorro. Hoje nós já temos a rede de comunidade que fica aqui na Batavo, temos a rede de comunidade na São João Batista e temos a área pastoral, ou seja, já temos 5 realidades presentes de uma igreja que precisa dar um melhor acompanhamento para os fiéis, um maior cuidado, é aquela preocupação de Jesus. Jesus, quando olhou a multidão, ele olhou a multidão como ovelha sem pastor. Então, Jesus ele fala, pedi ao Senhor para que envie pastores, né, para que envie mais operários para a obra. Então, acredito que esse olhar do Dom Valentim tem sido um olhar muito plausível, muito certeiro, porque o nosso povo é um povo bom e que precisa ser acompanhado com mais proximidade, com mais cuidado, com mais ternura e até mesmo o evangelho se fazendo presente mais perto na vida delas. A questão dos festejos, eles também são uma realidade lá na Baixada, porque às vezes tem essa, igual você falou, né? Apesar da gente estar no Maranhão, você tem realmente os públicos muito diferentes também. A questão dos festejos, e talvez ali no caso já teve então o festejo do São Félix, né? Que foi agora recente. Então, isso é uma forma e é uma oportunidade também de trazer as pessoas mais para dentro? Sim, culturalmente e pela fé popular do nosso povo, toda a tradição formada na fé católica no Brasil foi motivada pela tradição dos santos, né? A devoção popular é uma coisa muito forte na vida do povo, porque a gente sempre toca isso em relação à evangelização. A evangelização chegou no Brasil por meio dos portugueses, franceses e outros, né,
que trouxeram uma piedade através dos santos. Por isso que é muito comum hoje as pessoas terem devoção aos santos, porque foi a forma como a igreja chegou evangelizando. E isso a igreja não pode tirar, porque é uma realidade que toca a fé sensível, a fé simples de um povo. Então, o que a igreja precisa fazer? Ela precisa oportunizar os festejos como uma ferramenta de evangelização e, ao mesmo usar dessa popularidade dos santos, uma fé, piedade popular do povo, para aproximar mais eles da igreja. Então, para nós, para a nossa igreja, é muito certeiro quando a igreja se aproveita, vamos dizer assim, numa linguagem dos festejos para aproximar o povo da fé, para aproximar o povo da igreja. Então, na nossa realidade diária, nós tivemos 2 grandes festejos: Nossa Senhora Aparecida, no bairro de São Luís, e tivemos no São Félix, no bairro de São Félix. E também está acontecendo agora o festejo de Santa Luzia, no Cajueiro dos Macedos, que encerra no dia 13. Então, a gente tem visto que, de fato, o festejo é uma oportunidade única. Porque tem gente que vai para a igreja, assim, dentro do conceito da fé, uma vez por ano, né, no período da festividade. Então a igreja, ela se aproveita desse momento para evangelizar, e eu acredito que é uma grande ferramenta que nós temos em nossas mãos para transmitir o evangelho, para falar de Jesus Cristo. E aqui no Nordeste, né, Padre Léo, o senhor sabe que essa questão dos santos, ela é muito cultuada. Nós temos os santos de junho, né, que são os santos das festas, São João, Santo Antônio, São Pedro. Mas dezembro, né, o senhor acabou de falar da festividade de Santa Luzia, que termina no dia 13. Dia 12, hoje, Nossa Senhora de Guadalupe. Dia 8, segunda-feira, Imaculada Conceição. Então a gente percebe assim que cada região do país, ela se apega, né, a culturas diferentes, no sentido de que são da religião, são da igreja, mas são, como é que eu vou dizer, cultos, literalmente, assim, de santos diferentes, né? A gente tem 3 santos em junho, agora dezembro, né, no período 8, 12, 13 santas, né? Incrível que são santas, Imaculada Conceição, hoje 12, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, padroeira dos latino-americanos, e Santa Luzia. Por que Padre Léo, que o senhor percebe na sua comunidade essa distinção que eu quero dizer é o seguinte: essa fé em alguns santos, e não que não seja fé em algum outro santo, é porque eu não queria usar a palavra devoção, né? Porque para mim, assim, pelo jeito que eu fui criada, a devoção é a Nossa Senhora Aparecida, é o Divino Espírito Santo, mas é uma questão cultural minha. Como é que o senhor percebe isso? O senhor falou que veio do Belém, veio para cá, era para ter chego numa época, porque eu fico imaginando, não era para ter chego não, Deus queria que tu tivesse chego agora mesmo, né? Chegou na época certinha, que a gente sabe que ele não dá ponto sem nó, como dizia a minha avó, escreve totalmente certo por linhas tortas. Como é que o senhor percebe isso? Apego também não é a palavra, porque eu quero achar uma palavra que não seja pejorativa. Vou usar a palavra devoção, essa devoção que cada pessoa tem a um santo específico. Eu acho que está muito ligado à familiaridade, né? Intimidade. Eu vejo que, por exemplo, eu sou natural de Belém do Pará, eu sou apaixonado por Nossa Senhora de Nazaré. E a minha formação desde criança é ali acompanhar o Círio, é fazer as peregrinações nas ruas, movimentar. Maravilhoso. Então, Nossa Senhora, ela tem um lugar muito especial na vida da fé do povo católico, né? E isso é muito importante porque Maria, ela não tira a dignidade de Cristo, né? Mas ela nos aproxima de Cristo. E os santos, eu digo assim que na minha realidade de diocese de Pinheiro,
é muito forte a devoção a São Sebastião. São Sebastião. Né? Porque também existe o misticismo, né? Existe o secretismo religioso, que aqueles que são da Umbanda, mas que cultuam São Sebastião, cultuam Santo Antônio de uma outra expressão, Nossa Senhora de Nazaré, né? Com uma cultura afro, né? Mas o que eu percebo, assim, eu costumo sempre de falar na minha pregação, que nós temos que olhar os santos sempre como aqueles que são amigos de Deus. Exato. Né? E eles, pelo fato de ser amigos de Deus, e a nossa igreja, pelo fato de confirmar a fé na comunhão dos santos, porque a fundação da nossa igreja, quem tem como alicerce é o Cristo, que é santo, santo, santo por excelência. Então não tem nada mais do que nos aproximar de Deus através desses santos. Então não tem idolatria, não tem substituição de Deus, não. Esse culto de idolia é para os santos, mas de latria é unicamente para Deus. E nós temos que ter essa clareza de fé, né? Houve até aquela polêmica que aconteceu recentemente, quando o Papa Leão disse que Maria ela não é corredentora. De fato, Maria não é corredentora, porque o único que nos redime, no qual nos dá a salvação, é Jesus Cristo. As pessoas interpretaram de forma errônea. E aí houve aquele burburinho dizendo, porque tá vendo, agora o Papa isso, aquilo outro. Não. Falta de conhecimento, né? Quem está na igreja, quem professa a fé, sabe que Maria ela tem um papel todo particular. E esse não será roubado, né? Eu já ouvi um ditado popular, uma crença popular, que diz assim, que São Pedro chama Jesus e fala assim: Senhor, vem aqui, quero lhe mostrar uma coisa. Aí Jesus fala: o que, Pedro? Aí Pedro mostra uma janela e várias pessoas fazendo rosário, entrando por aquela janela. Senhor, eu não tenho controle, porque elas estão entrando por essa janela. Pedro, eu não vou brigar com a minha mãe, não. Você já ouviu esse? Tipo assim, eu não vou brigar com a minha mãe, não. Comparar também o Alto da Compadecida, isso, né? Maravilhoso. O Alto da Compadecida. Então eu acho assim que os santos, eu sempre costumo dizer, os santos são as setas para apontar o caminho, que é Jesus. Então, quando a gente olha uma intimidade profunda, eu digo assim, eu sou apaixonado por São Padre Pio. Porque tem santos nossos, e também tem santo na nossa igreja, que cada um tem a sua particularidade, a sua afinidade, a sua devoção. Então, eu não posso igualar todo mundo que tem a devoção a este santo. Por exemplo, Santa Dulce dos Pobres é uma santa recente nossa brasileira, mas ainda não criou aquela piedade popular geral, dentro da nossa compreensão do nosso universo como igreja. Mas temos. Então não tem o que reclamar. Temos santos para todos os gostos e sabores. Eu acho que também isso é muito legal, porque assim, é a história da identidade, né? A gente precisa de bons exemplos. E acaba que Jesus, Nossa Senhora, eles estão muito distantes do ponto de vista da época e onde estamos hoje. Tem o exemplo, mas o legal é que a gente tem pessoas repetindo esses exemplos. Então eu falo assim, não, mas hoje em dia tem gente fazendo a mesma coisa, né? Então, peraí, se eles fizeram isso, se essas pessoas fazem isso hoje em dia, por que eu não posso fazer, né? Então, a bondade, a benevolência, a caridade, né? São exemplos que a gente pode realmente repetir, pode continuar repetindo, e vai ter gente sempre repetindo, e cada um às vezes vai fazendo ao seu jeito, ao seu modo, ou da forma como acredita, ou para isso teria uma forma. Tipo assim, existe um direcionamento? O que a igreja nos orienta é que para viver a santidade tem que ter amor a Deus e ao próximo. Então, o resto... todo a vida de santidade se resume nesse mandamento. Então não tem você viver uma vida de santidade se não amar. Então o amor, ele... Porque amar o próximo é muito fácil, né, padre? Amar o próximo é fácil. Eu amar a minha filha, amar o meu marido, é muito fácil. Porque eles estão aqui comigo. Eles têm o que eu apreço. Amar o outro é mais difícil, porque eu tento projetar nesse outro o que eu penso, o que eu acho que é o certo. Então é mais difícil, e como é mais difícil, ele é mais curador.
Eu sempre digo assim, Lara, que se nós olharmos a biografia dos santos, porque às vezes as pessoas têm uma ideia do santo só naquele gesso, naquela madeira, né? Parou naquela fotografia estética que ali está. Mas o mais interessante da vida do santo é a vida que eles viveram. Até a santidade. A trajetória que eles buscaram. Porque se a gente for olhar a história, gente, a gente vai dizer, nossa, eu também posso, eu também consigo. Vamos colocar assim, vários. Santa Luzia. Né? Então, o que mais nos surpreende para a nossa fé como igreja católica é perceber que aquele que está ali como reconhecido como santo, canonizado, reconhecido pela igreja, ele também foi como nós, humanos, né? Que tem as suas fraquezas, que tem a sua queda, mas que sobretudo confia em Deus. Então aqui a santidade está justamente, não é? Eu sempre costumo dizer, ser santo não é não pecar. Ser santo é buscar a vida em Deus. Exatamente. Então aqui está o mais bonito. Eu posso ser santo, você pode ser santo. Pessoa? Qualquer um de nós toda pode a igreja é chamada a se santificar. Você falou, inclusive, na última pregação, sobre a questão de uma guerra, né? Então a gente vive realmente uma guerra todo dia. E eu achei muito legal, porque a forma como ele colocou foi muito simplória, e de fato que assim, é muito mais fácil eu chegar em casa cansado e vamos jogar aqui no sofá, vou ficar por aqui, vou assistir um filme. Mas peraí, e o momento, meu momento com Deus, meu momento de oração? Então, assim, é um verdadeiro desafio, né, que a gente vive. A gente está rodeado o tempo todo de distração. Então, eu imagino que é difícil para todo mundo, né? E aí acaba que aquela coisa sempre vai dar... Depois, vai dar tempo. Depois eu faço. Né? Então eu vejo que de modo geral a gente meio que se perdeu. Tô falando, como diz a história, eu sempre uso os meus exemplos, né, Lara? Eu falar por mim, né? Quando a gente coloca no plural, é um contexto geral, né? Isso. Mas é realmente assim, é um verdadeiro desafio, porque aí você sai de casa, aí tem um monte de coisa para fazer, e o dia passa, aí você chega no final do dia, você fala, tô cansado, não vou. E quando Jesus falava ontem, o evangelho que o mundo é dos violentos, né? Nós precisamos praticar violência. E essa violência, eu falava junto, a violência do evangelho, a violência do amar, é a violência de fazer o diferente. Eu digo assim, tem muita gente que fala assim, padre, eu não roubo, não mato, eu não faço isso. E o que você está fazendo de bom? Porque não basta somente dizer o que não faz. Mas é o que faz. O que eu faço. Porque aqui tá não é só se abster, né? Aqui está o diferencial do nosso cotidiano. A omissão, ela está muito presente no nosso dia a dia. Hoje muitas pessoas cruzam os braços para dizer, não, eu vou ver a minha forma de vida e que o mundo se exploda. Eu não faço mal e já tá bom. Tá. Sabe assim, Padre Léo, eu costumo comparar muito. As primeiras coisas que eu faço depois do advento do WhatsApp, principalmente no período da pandemia, eu sei que muita gente acorda, já pega o celular para ver rede social. O meu despertador já é um hino, eu já começo com as minhas orações, as minhas novenas, o evangelho. E eu costumo, né, esse ano eu fiz um propósito de ler a Bíblia, tentar assimilar o máximo possível e literalmente ler a Bíblia. E eu tenho visto assim, claro que um ano para mim como leiga isso jamais seria possível, foi até uma idiotice minha achar que eu terminaria um ano, até porque eu tenho problemas de leitura, né? Eu tenho um problema de dislexia, então uma página para mim ela tem que ser lida 2, 3 vezes para que eu entenda o contexto dessa página. Mas apesar de leiga, e eu gosto muito da escolha dos 12, sabe? E quando a gente presta atenção nos 12 escolhidos, hoje
eles seriam escolhidos, Padre Léo? Não, eu tô falando hoje dentro do nosso contexto de hoje mundo. o mundo, ele né, que impõe critérios que são critérios humanos. Sim, como eram naquela época também, né? Mas aí eu digo sempre que, como Deus fala em 1 Samuel, quando diz que quando foi para escolher Davi para ser ungido rei, então pensavam que seria um outro filho. Sim. E aí Deus vai dizer: os homens veem a face, Deus é o coração. mas Deus vê o coração. Então Jesus, ele sabia muito bem E quem mesmo era. vendo o coração, Davi pecou muito, né? Pecou. E Jesus sabia quem seriam seus 12 apóstolos, né? E claro que Eles seriam os improváveis. é claro que todos nós podemos diante de Deus ser escolhidos. Sim. Nós somos, a gente só não ouviu o chamado ainda. E até se ouviu, se acha inferior ou se acha incapaz. Imagine só Jesus chamar Pedro para ser o chefe da igreja. O mais. O bruto, o iletrado, Não, o analfabeto, o explosivo, sanguíneo. sanguíneo, né? Que é papum. Gostei não. Tanto é que arrancou a orelha, né? Na hora pegou a espada. É que na verdade o amor dele era além, né? Ele amava tanto que ele não pensava, impulsivo. Tem uma música do Padre Fábio de Mello que diz assim: sou humano demais para compreender, humano demais para entender. Né, para dizer que Deus, ele escolhe, Deus, ele vê a predileção de uma pessoa não pelo que ela tem, não pela que ela mostra ter como aparência, mas Deus, ele olha a potencialidade. Sim. Eu acho que o mundo tem perdido muito isso. Papa Francisco, ele dizia assim: nós estamos deixando de olhar a humanidade das pessoas. Exato. E por conta disso, nós criamos prejuízos, nós criamos preconceitos. Nós separamos, segregamos. Então, se nós nos olharmos como humanos, vamos ter mais misericórdia um dos outros. Com certeza. E eu acredito que é isso que o mundo precisa. Por isso que eu falo assim, quando muitas vezes a gente está conversando sobre Bíblia, sobre religião, as pessoas, mas Deus escolheu Judas. Claro, ele apostou, ele sabia que ele era ladrão, ele tinha Deus não descarta nada. toda a consciência de quem Judas era. Ele apostou que ele poderia mudar. Quem foi Maria Madalena? Tem um filósofo chamado Heidegger, Sim. do século XX, ele dizia assim: nós somos um ser no mundo. E unido a este ser no mundo, Deus, ele não nos determinou para o mal. Deus nos determinou para o bem. Porém, Deus, ele tem as últimas apostas, né? E ele aposta em nós até o último momento. Todas as fichas. Todas as fichas. Então, quando a gente olha isso, a gente olha, Deus é Deus. Porque quem é que vai querer uma pessoa que ninguém quer apostar, que ninguém quer dar valor, né? Só a mãe e Deus. Só a mãe e Deus. Só a mãe e Deus. Por isso que ela por isso que as orações de mães é tão ouvida, né, padre? Por isso que Deus, ele age como pai, mas ama com coração de mãe. Coração de mãe. E aí eu vou entrar nessa seara das orações, padre. Nós temos vários exemplos, né, na Bíblia de oração de mãe. Por que esse caminho é tão abençoado, padre? Santa Mônica orou por Santo Agostinho durante 30 anos. Ela não perdeu a esperança, ela sabia que ele podia ser convertido, ela acreditou na misericórdia divina e orou e ajoelhou. E hoje nós temos uma mãe e um filho santos. Essa oração, o que o senhor me explica nessa ligação, nessa simbiose mãe com Deus? Ternura, amor, vida, porque Deus é a imagem dele, é a imagem que gera, e a mãe e a mulher, ela tem essa figura de gerar, né? Eu digo sempre que a mãe, ela traz um distintivo muito grande, não é que seja melhor do que o pai ou melhor do que o homem, do que a mulher,
Não, é para dar o sentido de que, como essa ligação, né? Quando a gente olha ali o livro do Gênesis, a gente percebe Deus tinha feito o homem, mas para que a obra fosse concluída, Deus disse agora a mulher, e depois que Deus viu a mulher e viu que tudo era muito bom, né? Deu por obra concluída. Então eu acho que tem uma ligação muito forte nesse gerar da vida, né? E a mãe, ela dá vida. E é muito interessante isso, porque uma oração de mãe, ela chega muito mais rápido. E não é à toa que hoje nós temos um movimento chamado Mães que Oram pelos Filhos, né? Que nós temos uma coordenadora diocesana, que é a Vanessa, né? E que tem levantado muitas mães para essa atitude de gerar no coração e gerar na oração. Então a mãe, ela faz isso, assim como Deus faz isso. Deus, ele nos gerou, nos amou desde a fundação, e a mãe é isso. Te conheço desde antes de você. A gente tem visto, entrando nessa linha de abortos, de diminuição da vida no útero e tudo mais, e a gente tem visto que a primeira que abraça a causa para amar é a mãe, porque ela sabe o que ela carrega de fato. Então é uma beleza que só encontramos em Deus, e reflexo disso nós encontramos na mãe. Isso torna a mulher mais próxima da divindade, padre? No sentido de, não estou falando de sem pecado, mas de ser o único portal para este mundo. Não, existe uma cultura de diversas religiões que acabam dando esse olhar de divindade para a mulher, né? Para a mãe. Mas eu acredito que nós, pelo fato de sermos obra criada de Deus, todos nós precisamos refletir aquilo que é a nossa essência, né? E Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, tanto o homem quanto a mulher, sim, são frutos desta obra criada, e Deus faz conforme for a liberdade de cada um para sempre o bem, né? Então eu penso que seja isso. Eu estou aqui escutando e chorando. Não, eu tava realmente assim, porque fica passando um monte de coisa na cabeça da gente, né? A gente fica falando essas coisas e essa época já é. A época já é ativa. E eu fico observando também uma coisa que dentro da realidade de hoje, que é a história da internet, das redes sociais, que ao mesmo tempo que ela aproxima quem está distante, ela afasta quem está perto, né? E aí, dentro dessas questões, parece que é algo que, de alguma forma, a igreja também tem feito esse movimento no sentido de aproximar-se desse grupo, né, desses jovens, porque o jovem está muito mais conectado, então não necessariamente ele ia à igreja, mas a gente vê agora alguns movimentos de grupos de jovens, né, de estudo bíblico, e essa coisa da participação, mas conectado com a questão das redes sociais. É assim que está acontecendo? Como que a igreja trata essas questões, pensando nesses jovens que vivem, às vezes, até pela questão da própria realidade? Porque eu imagino assim, você não está mais com 21, já tem alguns anos de experiência, mas acaba a gente tendo esse distanciamento, né? Porque hoje em dia 5, 10 anos dá muita diferença, o que tá acontecendo, o que tá rolando, o que a rede social está trazendo de benefício, de malefício, e como a igreja consegue atuar nesse grupo. Porque quando a gente fala da galera das antigas, me parece talvez ser mais fácil, mas também não é. Eu imagino que também seja desafiador, até porque acaba que a gente entra na rotina, então às vezes a gente precisa de alguma coisa para dar uma balançada. Mas e o caso dos jovens? Como tem sido os jovens e a igreja hoje em dia? Pronto. Nós estamos vendo, como um filósofo Bauman diz, numa sociedade líquida,
mas uma sociedade que tudo é imediato, mediatismo, né? E nós estamos dentro do universo. Imagine os jovens que nasceram junto com a tecnologia, junto desse universo tecnológico. Então nós ainda tínhamos não tanto acesso, mas essa geração que vem é uma geração que nós chamamos que estão mergulhados dentro desse universo tecnológico. Até mesmo quando falta energia, quando não tem internet, parece que o povo fica um pouco fora do mundo, né? Porque nós estamos tão vinculados nesse universo global, o que está acontecendo, nós temos informações imediatas. Então, hoje nós estamos caminhando para esse acelerar, que às vezes a gente quer uma coisa, já não quer mais, vai para uma outra coisa. Então, é um universo que é competitivo e, ao mesmo tempo, a gente precisa entrar nele, né? E a igreja, ela tem na Pastoral Juvenil, na CNBB, tem a Pastoral Juvenil, tem um projeto chamado Jovens Conectados. E esses Jovens Conectados é justamente trazer essa juventude que está aí imersa dentro da tecnologia para dentro da igreja. E isso daí a igreja começou a perceber, porque de fato a igreja, ela tem como hoje um fundador, um jovem, que foi canonizado recentemente, Carlo Acutis, como padroeiro da internet. Então a igreja, ela pretende, ela quer que a igreja seja jovem a partir do universo do jovem. Só que nós entramos dentro de um dilema muito grande, porque nem todo mundo entra no universo do jovem. Porque para entrar no universo do jovem eu tenho que me despir da minha compreensão de mundo. Que não, você não vai entrar no universo jovem se você não caminha com ele e mergulha dentro do seu mundo. Então aqui está o maior desafio. Hoje o jovem está numa cultura imagética. Então, se o jovem olha uma imagem, isso atrai ele, porque isso chama a atenção, muito mais do que vários textos escritos. Então você produz uma arte e aquela arte o jovem para, que hoje você pega o celular, passando tudo muito rápido, flui muito rápido, e aí quando o jovem olha uma imagem que chama a atenção, ele para dizer que nós estamos totalmente hoje configurados a esta dimensão imagética dentro do universo jovem, que nós temos que achar a beleza para atrair, né? Aquilo que Kant diz, a questão do gosto. Eu estou falando um pouco filosófico. Não, mas tá perfeito. Então, Kant, ele fala a dimensão do gosto. Então, esse gosto que nós temos que trazer para os jovens como uma forma de atração, a igreja precisa se adequar a este universo. E hoje, quem hoje toma conta das mídias da nossa igreja? São os jovens. Hoje nós temos a pastoral de comunicação, onde a maioria dos que atuam são jovens, porque são habilitados. Até na nossa comunidade, da nossa área, São Paulo Apóstolo, nós temos o Paulo, que maravilhoso, editam umas imagens perfeitas. Maravilhoso. Né, para dizer que o jovem, ele gosta disso, o jovem está mergulhado nisso. Então, nós estamos com um projeto no próximo ano de fazer uma interação dentro desse universo, para que a área de periferia, que é uma área muito concorrida, que tem muitas coisas que afastam o jovem da igreja, então nós temos que usar das técnicas, das formas para atrair esses jovens, seja com a música, seja com a arte, seja com a dança. Então, se nós não fizermos isso, nós vamos perdendo a nossa juventude para um mundo que flui muito rápido, e é mais fácil. Que é mais fácil. Então a igreja tem que abraçar esse universo da internet, esse universo da comunicação, esse universo de um linguajar que chegue junto à juventude. Então eu acredito que esse seja um momento novo, que a igreja tem que evangelizar, que é chamada universo novo, que quando Paulo ele chegou lá para evangelizar, esqueci o nome do local, esqueci o nome, mas vamos lembrar depois. Para dizer que é um lugar novo, diferente, onde nós precisamos evangelizar. Então, o terreno jovem. O Papa Bento XVI, o Papa Francisco reforçou, quando escreveu, teve o Sino da Juventude, e foi falado sobre o Cristo vive, né? O Cristo vive no jovem. O jovem hoje, ele é um terreno teológico, porque Deus me fala através da juventude. E é muito importante que os nossos olhares se voltem para os jovens,
para o mundo, o universo juvenil que nós estamos tendo, para melhor evangelizar, adequando a nossa linguagem ao mundo deles. Padre Léo, falando em juventude, né? Você falou de São Carlos, São Carlo, né? Porque é italiano, Carlo, não tem o S. Eu vejo, Lara, tô falando de mim, né? Antes que as pessoas pensem que a igreja tá falando alguma coisa. O que eu percebo muito nessa questão, falo por mim, pelas minhas irmãs, nós somos criados, né? Eu tenho um irmão, dentro de um lar católico. Gente, eu não tô especificando uma religião, mas um lar que sempre teve essa questão de fé, de devoção, de tradição, de respeito aos dogmas, aos ritos, a tudo isso. Eu sou de uma cidadezinha do interior do Goiás chamada Perinópolis, que tem, né, na igreja um cerne da cidade. E o que eu admiro é que a minha geração, algumas pessoas da minha geração foram descartando esses ritos, descartando toda essa cultura, esses ensinamentos. E foram criando uma geração a parte de Deus. Né? Eu percebo isso. Eu sou de uma geração que os filhos da minha geração hoje estão tendo filhos. E eu percebo isso. Que muitas pessoas da minha geração, apesar de terem sido criadas num lar religioso, elas foram descartando e criando outras ideias. Não tem, Deus não existe, uma criação para impor medo, para impor regras, para que a sociedade viva em sociedade. E eu acho que esse ponto afastou muito os jovens da igreja. E ao contrário, hoje eu vejo a geração, filhos da minha geração, tendo esse retorno por conta própria. De justamente advento da pandemia, vamos dizer, a pandemia foi horrível, foi. Mas eu sempre tiro algumas coisas boas que ela trouxe. E ela trouxe uma geração jovem de volta para a igreja. Porque essa geração deu um start para pensar. Eu sei que eu já vi que uma das... Eu vou dizer palavra, mas é o nome mais pesquisado no Google na época da pandemia, era Deus. Então, assim, essa juventude teve esse regresso, né? É que nem os judeus. Aqui passou, aí quando Moisés foi levar o povo, dava para ser só 40 dias. Deus falou assim, não, mas peraí, nós vamos ter que tirar um pouco do que vocês aprenderam lá, então vamos ficar 40 anos para nós ir trocando essa geração, até essa geração, né, parar de adorar, parar de fazer algumas coisas. E eu tô vendo esse retorno, é um retorno que me deixa feliz, sabe, padre? Porque eles estão vindo por conta própria. Eles não estão vindo por medo, eles não estão vindo por imposição. Eles estão vindo porque eles sentiram falta do espiritual na vida. A gente antes estava falando de muitas doenças da mente, e aí as pessoas perceberam também que precisavam disso, precisavam da fé, precisavam desse retorno à igreja. Volto a dizer, gente, eu não estou falando única e exclusivamente da igreja católica. Eu falo da igreja católica porque é a minha fé. O senhor tem percebido isso? Porque o senhor é um padre jovem. Sim. Então, o que a gente tem percebido? Ao mesmo tempo que nós estamos vivendo dentro de um universo plural, né, que é competitivo, seja ideologicamente, seja religiosamente, a gente tem percebido que muitas pessoas têm voltado para o transcendente. Né? As pessoas têm se cansado do imanente, das coisas materiais, não estão correspondendo às expectativas. Né? E claro que dentro da sociedade, dentro da história, existem fases que podem ser recortadas, que podem ser costuradas, mas o sentido todo é: nós somos uma sociedade laica, mas não laicista. Né? Somos laica porque todo mundo pode ter a sua profissão de fé, acreditar naquilo que se pensa como sagrado,
mas nós não somos uma sociedade sem Deus. Amém. Apesar que tenha algumas oposições ou imposições para que negue a existência de Deus. Dentro de uma sociedade, claro que tem pluralidade, pensamentos diversos. Mas o que eu percebo hoje é que muitos daqueles que negam, afirmam. Porque ninguém nega o que não existe. Então logo se diz que não existe ateísmo. Existe unicamente pessoas que não se submetem à vontade de um ser superior. Então, na nossa fé, na nossa dimensão de fé, nós temos percebido um retorno maciço de pessoas para dentro da igreja. Isso é notório tanto no Brasil quanto na Europa, né? Um retorno à fé. Isso aqui para nós é uma coisa que nos enche os olhos, porque nós percebemos que tivemos um recorte de uma geração que deixou os filhos, decidam o que vocês querem, vão pensar o que vocês querem da vida. Então houve uma geração que levava os seus filhos e netos para a igreja. E essa geração depois foi se perdendo e não foi mais educando na fé. E hoje veio uma geração que retorna e querendo ser batizada, querendo fazer o caminho catecumenal, que é de introdução à fé. Então isso é bonito porque diante dessa pluralidade que o mundo prega, a fé ainda se torna relevante na vida das pessoas. Então as pessoas têm voltado-se para Deus. Isso é o mais bonito. Independente se é católico, se é evangélico, ou se professa uma outra fé diferente da nossa, mas se voltar para o sagrado é reconhecer de onde veio. Minha filha, se tu não falar, você sabe que eu não fico quieta. Eu vou emendar outra pergunta aqui. Pode emendar. Eu tô adorando. Eu tô só. Não, é porque assim, quando tem coisa que igual você também às vezes demora pra processar, eu também, quando essas coisas assim, eu fico matutando, né? Porque assim, é diferente, igual você falou antes. Quando você coloca eu vou colocar no propósito de ler a Bíblia. Cara, é impossível ler a Bíblia num ano. Quer dizer, a não ser que você só faça isso, aí você consegue. Mas dentro de uma rotina... Não, ler por ler até que pode ser possível. Faz de conta que é um A Igreja Católica nos proporciona ler a Bíblia em 3 anos. Aí, tá vendo? Se nós formos à missa aos domingos, todos os domingos, nós teremos a leitura. É que nem a Jana falou assim, é impossível. Dá 3 anos. Eu já vi vários. Gente, eu não sei se daria não. Só que você falou ler, Gênesis até Apocalipse. Até ler, porque é um livro, mas você não consegue ler isso, dá um tilt. Porque assim, a tal da interpretação, que aí, eu acho que na verdade, pelo menos para mim, a grande dificuldade esbarra no entendimento. De fazer a interpretação correta. Tem muitos trechos que a gente consegue fazer a interpretação porque realmente pela já ter escutado ou alguma coisa que fez referência, enfim, que faz alguma conexão. Mas vai ter interpretações e interpretações, porque no fundo a gente ouve vários tipos de interpretações da mesma coisa. E aí assim, eu acho que quando você lê, tem coisa que você fala... Por exemplo, o livro de Ruth, para mim, é um dos mais bonitos. Maravilhoso. Eu fiquei, quando eu li, eu fiquei apaixonada. Ruth e Esther. Então, assim, eu ainda não terminei de ler a Bíblia. Assim, eu comecei, mas eu não cheguei ao final. Mas, e eu comprei, inclusive, a versão comentada, né, que é uma versão, que é a versão King, que é a versão numa leitura histórica, né, porque ela não é um viés religioso específico, né, não é uma religião específica, mas uma versão um pouco mais histórica. E aí eu acho muito legal porque ele puxa alguns pontos. Então, assim, pra mim, o que eu acho mais legal de tudo é porque você lê, que é uma coisa que tem tanto tempo, mas é tão atual. Sim. E a gente está falando dos jovens, eu acho que isso, de certo modo, talvez seja o ponto onde o jovem, quando chega, ele vai perceber que, independente dele ser jovem, independente dele ser digital,
o que tá ali é de hoje. Não, mas é aquilo que a própria palavra já diz, né? Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará, né? Porque, de fato, a palavra de Deus, ela é palavra viva. Incrível. Né? Ela é viva. Todos os dias, se eu ler uma passagem, se eu ler, ela vai me dizer a minha realidade que eu estou vivendo. Pode dizer a realidade de uma outra pessoa que está vivendo. Então, ela dá essa abertura. É claro que dentro do contexto no qual foi escrito, para o povo no qual foi escrito, tem um destinatário próprio. Mas a palavra, ela é performista, ela transforma, ela muda a pessoa. Então, ela é sempre viva. Sempre viva. Viva. Quando a Ediana traz, padre, essa questão, né, do livro de Ruth, e muita gente critica o fato de que mas a Bíblia não tem livros, não fala sobre a mulher. É porque as pessoas não entendem o contexto, né? A gente tem o livro de Ruth, tem Esther e várias outras mulheres citadas, e as pessoas não entendem que quando começa a anunciação é feita para uma mulher. Não, a genealogia de Jesus. As genealogias de Mateus e Lucas. Tá lá. A figura da mulher, ela é principal porque por meio delas que teve uma intervenção direta da ação de Deus. Olha, a anunciação, a ressurreição, ele aparece. Primeira apóstola, né? Primeira apóstola. O primeiro milagre, né? Eu brinco, eu falo sempre assim, claro, volto a dizer, gente, eu sou leiga, o padre estudou para isso. Mas o primeiro milagre, que é a boda de Caná, cada um fala, né? Que Maria chega e diz assim, não, meu filho acabou de vir, mãe, tipo assim, mulher, você vai obedecer o que sua mãe tá falando. Eu brinco com as minhas filhas isso, claro que não é assim a interpretação, mas ela simplesmente ignora ele dizer que não é a hora e faz o que ele fala. E ele obedece no sentido assim, apesar dele dizer para ela no momento, mulher, não é a minha hora, ele não deixa de fazer aquele milagre. Então, ele próprio mostra esse respeito, essa devoção e esse sentido de que eu estou na carne por causa desta mulher. E eu não entendo porque que as pessoas criticam tanto, dizendo que a Bíblia é machista, que a Bíblia prega homens, que a Bíblia não eleva as mulheres. Na verdade, eu acredito que essas pessoas ainda não estão preparadas para ver o quanto somos respeitadas. Eu acho que tudo parte por exemplo, houve uma discussão muito grande. O Papa vai reconhecer a ordenação de mulheres? Eu acho assim que as mulheres por si, elas já fazem tudo dentro da igreja. Que mais de 90% são as mulheres que estão ali. O padre, a figura do bispo, do diácono, é uma figura do serviço. Isso. Mas as mulheres servem muito mais do que os homens. Não é diminuindo a hierarquia da igreja. Né? Mas eu acho assim que depende muito o lugar de fala. Exato. Lugar de fala. Então, Maria teve um momento de fala, Esther teve um momento de fala, Débora teve um momento de fala. Então, eu acho que não é essa briga ideológica, porque tu é homem, porque tu é mulher. Não existe. Existe um momento de fala e de participação. Então, se você estiver aqui e aquele momento que você abraça como sendo um momento de redenção, você está contribuindo com a salvação. Então, é Deus que permite com que seja homem, seja mulher, que haja como uma intervenção dentro da sociedade, dentro do mundo. Hoje eu digo sempre assim, as mulheres dentro da nossa igreja, elas têm um papel fundamental dentro da evangelização. Na casa, né? Na casa. Não, quem traz o marido, filho. Na casa, ela é esse catalisador, né? A mulher, ela é, como eu falei antes, Santa Mônica, ela não desiste. Aí a igreja fala na Bíblia, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Edifica a sua casa. Edifica a sua casa. Mas o que acontece?
existem certos reforços que se acontecem dentro de uma cultura. Para desmerecer também a religião. Nós temos que entrar dentro da cultura. Por exemplo, tem culturas dentro da nossa realidade do Maranhão que se reforça que a mulher tem que fazer tudo para o homem. Isso. Mas ali é dentro de um berço, dentro de um universo. Mas nós já sabemos que tem muitos homens que fazem tudo para a mulher. E tem muitas mulheres que são independentes e os homens dependem da mulher. Mas o problema não é esse. O problema é a mentalidade que se cria como um distanciamento de uma realidade que pode ser vivida de uma maneira igual. Né? Os direitos iguais. Então eu acredito que o evangelho, a palavra de Deus, ela não diminui a figura da mulher. Nunca diminui. Agora existem interpretações que tentam colocar a mulher sempre no segundo plano. Como Jesus, ele ressalta a figura, porque dentro da tradição judaica, crianças e mulheres não eram contadas. Não. Sim. Mas, se a gente for olhar por leituras, as mulheres, sempre do lado de um homem, tinha sempre uma grande mulher que trazia a docilidade e a sabedoria para conquistar aquilo que era para ser realizado. Se nós puxarmos todos os evangelhos, assim, os mais conhecidos, tem uma mulher nesse trecho. Quem é que servia Jesus? Exato. Com os bens? Exato. Né? Quem é que acompanhava Jesus? Quem é que disse, inclusive disse para Pilatos, por favor, né? Não entra nessa. Eu tô falando de forma leiga, não tô falando as palavras que tem na Bíblia. Deixa isso, não entra nessa luta. Essa luta não é para você. Acho que não precisamos brigar por questão de gênero. Eu acho que nós precisamos posicionar cada pessoa naquilo que se precisa ser feito. Exato, pessoas. Olha, a minha teacher de inglês pode estar se revirando no sofá essa hora quando eu usar o nome dessa série, The Chosen. Ela vai dizer, não é assim que se fala, mas enfim. Essa série mostrou o quanto o mundo está buscando Deus. Não sei se o senhor já viu os números dessa série. Já ouvi comentar, nunca. Os Escolhidos. Ela tem cenas tão marcantes que eu chorei várias vezes. Aquela cena da mulher que tem o sangramento mais de 30 anos, né, se eu não me engano. E a cena é tão maravilhosamente bem feita, ela é tão abençoadamente bem feita, que eu assisti, eu vejo cortes dessa cena e eu choro sempre com essa cena, sabendo que é uma cena de uma série. Mas isso me remete tanto a essa passagem bíblica, porque ela foi tão assim abençoada que quando a cena mostra dela tocando, né, naquela franja, ela dizendo assim, eu preciso tocar, se eu tocar vai acontecer. O tamanho da fé. E quando ela consegue, né, que daí Jesus para. Uma força. Quem me tocou? Pedro, sanguíneo. Sério, senhor? Me poupe, né? Meu pessoas aqui, eu sou o rebanho. Sério que você quer saber? A mulher no chão, arrastando. Quem não te tocou? Não, quem me tocou saiu uma força gigante. E aí ela pede perdão, né? Por quê? Porque na época... Não, na época ela não podia tocar. A mulher não podia tocar em ninguém. Ela, especificamente, ela não poderia tocar em ninguém. E aí ela pede perdão, ela fala, eu não encostei, eu não fiz com que você... Sabe que ela venceu a barreira nela mesma. Nela mesma, porque pela mentalidade de que se pregava no contexto puro e impuro, que pode, que não pode. Então, ela já tinha uma condenação. Já estava condenada, não tinha nada. A mente dela já era, não, nem posso dizer, senão as pessoas vão me matar. Exato. Que eu tô tocando. Não, e tipo assim, eu vou deixar ele impuro e ninguém mais vai acreditar nele, né? E aí é interessante. Vou prejudicá-lo, né? Eu achei bonita essa cena desse evangelho, porque
não são os nossos pecados, nossas enfermidades que vai tornar Jesus impuro. Não. Né? E ele sabe disso. E esse período, né, padre? O senhor mais do que eu sabe disso, foram os períodos dos milagres, assim, foram muito próximos, né? Logo após vem a ressurreição da filha de Jairo, Jairo. né? E quase conmutantemente o filho do centurião, né? Foi praticamente assim, e a multiplicação dos pães foi tudo muito próximo, assim, foi eu acho que Deus, uma sequência eu acho que Deus falou assim, agora é a hora, então vamos colocar absolutamente tudo, né? Para que ele faça tudo. Mas o que eu quero dizer é como ele mostra em todos esses milagres, é assim, eu sou um instrumento, mas a tua fé é que trouxe esse milagre. Ele fala isso para essa mulher, ele diz isso para Jairo, ele diz isso para o centurião, que o centurião diz, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Que até hoje isso está no rito da missa. Eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizem uma só palavra e o meu servo será salvo. E ele é salvo. E com a filha, né, que ele já chega, tá todo mundo chorando, e ele não. E ele fala uma expressão, né, ele usa o termo judaico que é Talita, que é criança, que eu acho esse nome lindíssimo. Talita cum. E ele fala e pede para que ninguém comente nada. Cara, como ninguém comenta nada? É igual os dois cegos. Os dois cegos, para quem assiste desenhos bíblicos, que eu amo os dois cegos, não é para contar para ninguém. Quê? Como assim? Vou botar no megafone, né? E a fé daqueles amigos, Padre Léo, colocando a cama do amigo ali no meio. Mas eu acho interessante justamente isso, porque a fé, ela é o abraçar do agir, né? Você abraçou porque você acredita que o agir vai acontecer. Então, todos aqueles que se aproximaram em Jesus e de Jesus abraçaram a fé porque acreditavam que ele poderia realizar o impossível. Ele realizou. O milagre. E realiza até hoje. E aí a atitude, eu sempre digo assim que a fé é uma atitude minha diante do outro, no qual eu peço. Né? No nosso caso, Deus, Jesus, né? Mas todo mover da fé é sempre uma atitude de confiança. Então, Jairo, a mulher hemorrágica, e gosto muito dessa leitura da mulher hemorrágica. Eu também gosto. Porque nós temos dentro de nós muitos medos, traumas, inseguranças e tudo quanto, e Jesus nos faz mover isso pela fé. E eu digo, se a gente tem fé, a gente é capaz de tirar tudo aquilo que nos aprisiona dentro do nosso cativeiro, das nossas opressões. E eu, quando faço direção espiritual, tem uma pessoa que vai confessar, padre, eu quero confessar, e ela passa quase meia hora falando, né? Mas para dizer que aquela pessoa, ela precisa seguir o caminho da luz, da fé, né? E depois, quando a gente vai iluminando, vai rompendo as cadeias, né? Vai rompendo as estruturas que bloqueavam aquela pessoa. E eu fico tão satisfeito como padre, que depois que aquela pessoa ela sai da confissão, ela sai assim, padre, era isso que eu estava esperando, Tira um peso. Era isso que eu precisava. Então a gente vê quanto o padre, quanto a nossa vida, ela pode ajudar tantas pessoas. Porque às vezes também essa pessoa, ela tá naquela situação de que primeiro que às vezes ela não tem nem condição de buscar uma terapia. Se ela estivesse fazendo uma terapia, né, ela não precisava ocupar a hora toda do padre, ela só ia se confessar. Mas é aquela pessoa que talvez você fala assim, primeiro porque eu sei que ele não vai contar pra ninguém. Ele só vai contar pra Deus. Então vai ficar entre nós três aqui, né? Eu vou contar porque aqui eu vou... E vou ter um direcionamento. E tem coisas que a pessoa não conta pro terapeuta. Não conta, exatamente. Então tem vergonha de contar, inclusive, pro padre, mas às vezes vai chegar um momento da pressão tão grande que... Por exemplo, eu quando ouço confissões de pessoas que praticaram aborto, é uma luta, gente. Nossa.
Vocês não sabem a dificuldade que a pessoa ela sente para contar que ela praticou. Vem a vergonha, vem aquilo que mais fere, que é a culpa. Então, gente, quando uma pessoa vem para confessar a questão do aborto, eu me sinto feliz porque eu estou tirando uma situação daquela pessoa que ela carregou há anos. E quanto essa situação pesou na vida daquela pessoa. Quantas situações ela acarretou na vida mental dela que impediu ela de ser feliz. Porque a culpa paralisou ela. E todas as vezes que uma pessoa confessa, seja por questão de aborto, de assassinato, tem coisa assim que o padre ouve, né? E que a gente diz assim, eu preciso ser humano e eu preciso agir de misericórdia para essa realidade. Porque aquela pessoa está decidida a fazer uma experiência da misericórdia e do amor de Deus. Então eu não perco a oportunidade de poder ajudar. Então eu digo assim que cada confissão que eu ouço na catedral, que eu assisto as confissões mais nas quintas-feiras, né, pela manhã, algumas pessoas me buscam, pegando meu contato para marcar um momento de confissão e direção. Então eu não deixo a graça de Deus passar. Porque eu sei que naquele momento eu posso estar salvando uma pessoa que por muito tempo se culpou, por muito tempo, por situações da vida, gerou certos pecados. Eu lembro de uma passagem que eu fui agora recentemente visitar o presídio, né? E lá no presídio tem um grupinho de homens que rezam o terço. E nós fomos para uma sala que nem esta, né? Tinha 16 homens rezando o terço. Eu dizia, vocês sabem que uma situação de erro foi determinante para que vocês parassem aqui, mas isso não define vocês. Porque o erro todos nós podemos cometer. Agora, o que nós podemos fazer a partir desse erro que pode ser diferente, né? Para dizer que Jesus ele recupera todos, Jesus dá oportunidade para todos. Então nós nunca devemos nos culpar por um erro que nós cometemos, nunca podemos achar que as nossas possibilidades se esgotaram para Deus, não. O Papa Francisco dizia, Deus perdoa sempre. Somos nós que nos cansamos de pedir o perdão. Somos nós que desistimos de nós mesmos. Mas Deus não desiste de nós. Coragem, Deus não desiste de nós. Nós somos amados por Deus. Agora nós temos que dar o primeiro passo. Verdade. Inclusive, há alguns dias atrás, né, teve aí o retiro da Copiosa. Foi um pouco dessa experiência também, né? Então, esse trabalho, inclusive, que as madres, que o Padre Marcelo fez, foi, acho que, para quem pôde participar, pôde ter um pouco também dessa percepção do quanto, às vezes, a gente está tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, né? Então, eu vi também muita gente, assim, os comentários, né, no sentido de a questão da confissão, eu vejo que ela é algo que não é fácil para ninguém. E principalmente porque às vezes a pessoa ainda tem aquela coisa, né, de mas pra que eu vou confessar? Por que eu vou falar pro padre o que Deus já sabe dos meus erros? Mas é diferente, porque aquele momento que você tá ali, que você tem coragem de se expor, igual você acabou de mencionar a questão de que são coisas que às vezes são coisas mais simples, mas não tem o simples, não tem o menor ou o maior. Pecadinho no pecador. É isso, né? Porque às vezes tem muito disso, né? Tipo, não, mas eu só desejei um malzinho ali, mas o outro não, o outro matou, é diferente. Então, assim, não para Deus... O pecado é sempre pecado. A questão é se eu realmente estou arrependida ou não do que eu fiz. Porque... eu vejo comigo isso no sentido, inclusive, porque assim, a gente tava, uma pessoa perguntou pra mim e pra Lara essa semana, mas como é que vocês estão há quanto tempo, né, fazendo o programa juntas, como é que vocês se aguentam e tal, né, e eu acho que isso é realmente a história do aprendizado e da convivência, porque assim, nós somos muito diferentes e ao mesmo tempo muito iguais. E uma coisa que eu vejo que assim, porque eu vou usar o exemplo meu e da Lara aqui, que é a pessoa que está mais próxima, e que a gente tem um convívio pelo menos semanal, né? Seja porque a gente está marcando uma entrevista, seja porque
Na mesma aula. Né? Ou porque a gente faz inglês junto. Então, assim, a gente acaba tendo um pouco mais de convivência e, ao mesmo tempo, a gente não é da família e ela virou família. E aí é interessante porque, assim, a Lara tem certeza que tem horas que ela tem vontade de me estrangular, tem horas que eu tenho vontade de estrangular ela, de leve, né? Mas a gente tem, assim, umas vontades. Até porque a minha mãe Né? É só por isso. Mas o que é legal é, por exemplo, uma coisa que eu vejo que o tempo tem feito eu ver as coisas de modo diferente é, inclusive, essa percepção de que muitas das vezes a gente realmente convive com uma pessoa para que a gente aprenda a ser melhor. Porque aquilo que eu não gosto, normalmente naquela outra pessoa, é exatamente o que eu faço. E aí eu digo que eu não gosto no outro, mas eu não olho para mim. E aí eu olho e falo, eu acho que eu tenho que melhorar isso daqui. Né? Então, assim, quando eu contribuo para o outro, eu não estou contribuindo para o outro. Eu estou contribuindo para mim. Né? Então, assim, essa coisa de como que eu posso, o que que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Então, como que eu posso contribuir mais? Como que eu posso fazer a minha comunidade, eu vou colocar entre aspas a palavra comunidade, mas assim, pelo menos na onde eu convivo, para que a gente possa ser uma comunidade diferente, uma comunidade melhor. E cada vez mais eu vejo que essa coisa da gente ter um pouco mais de abertura, e me parece que hoje a gente vive um mundo que parece que é mais fácil, a gente consegue ouvir, a gente consegue falar, parece que a gente consegue ser mais ouvido. Porque na nossa época, o pai e a mãe só olhavam pra gente e não precisava nem falar nada, a gente tinha que calar a boca. A gente sabia exatamente que a gente estava errado e ficava naquilo. Então, hoje em dia, as coisas também são um pouco mais fáceis nesse sentido, não é? Sim. Existem bolhas, né, de mundo. E quando nós falarmos a questão do pecado, do reconhecimento de que o pecado fere em nós, é aquilo que, de fato, é a consequência do pecado. O pecado nos traz isolamento, o pecado nos traz fechamento de nós mesmos para o outro. O pecado tira de nós o amor que nós precisamos oferecer para os outros. Eu só quero trazer um retrato muito bonito que a nossa área tem feito recentemente. Aqui dentro de Balsas, nenhum padre tinha ido aos condomínios para celebrar. Tô sabendo. Então, na nossa área nós temos 3 que eu estou acompanhando, mas tem outros. Por exemplo, temos os Primes, Prime Rio, Prime Ville, que pertence dentro da área ali das comunidades dos Brotões, Santo Expedito, né? E temos a questão do Jardim do Sol, que também fica perto da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, no bairro São Luís. Então, o que eu tenho feito? Que tem surtido, assim, um alcance de proximidade, um alcance de abertura. Eu digo assim, a minha ida para a área tem favorecido pontes. Que, na verdade, nós somos chamados a construir pontes nas nossas relações. Tem que ligar. Porque quem distancia é o pecado e quem distancia são as nossas indiferenças. Então, a partir disso, nós vamos criando bolhas, a gente não quer se relacionar com fulano, não aceita Beltrano. Não. Com a missa realizada nos condomínios, eu tenho levado o povo das comunidades para dentro do condomínio, temos feito pontes e temos dado essa acessibilidade, né? As pessoas se encontrarem. Eu sempre toco assim o Papa Francisco porque ainda é muito presente, né? Alguns padres ainda falam nosso Papa Francisco. Eu já tenho ouvido muito isso. O Papa Francisco disse: nós temos que formar uma cultura do encontro. Isso. Se nós não fizermos a cultura do encontro, nós vamos viver como desconhecidos. E isso tem se tornado muito mais presente porque cada vez mais as pessoas estão se isolando no condomínio, estão se isolando no seu apartamento, querem viver uma vida. Mas nós não somos chamados para viver a solidão nem isolamento. Nós somos chamados para viver a comunhão, a fraternidade. Esse desejo primeiro de Deus, que é o amor que nos une. Né? Então eu digo assim que
pelo cristianismo, nós podemos sim gerar fraternidade, podemos sim gerar comunhão, podemos sim gerar respeito, podemos sim gerar tolerância com o diferente. E é isso que a religião tem que fazer em nós. Eu digo que se nós temos fé e temos uma religião, e essa religião gera morte no nosso relacionamento, ela não está servindo. Não. E a gente tem visto que a política, dentro da sua polarização, tem levado esses espinhos, né? Esses fechamentos dentro do próprio universo da comunidade. É esse tipo de guerra, eu vou usar esse termo, essa batalha, que já se é falado em Bíblia, e dessas polarizações, como o senhor citou agora há pouco, da questão de confissões sobre aborto. Eu vou dar um exemplo meu. A minha mãe ficou grávida antes de casar, mais uma década que isso não era simplesmente o fim da picada, né? E foi, né, assim, amigas e aborta é mais fácil. E quando ela foi contar pro meu avô expulsou ela de casa. Ela tinha 20 anos na época, isso eu tô falando de mais de 50 anos. E aí ela, muito obediente, muito respeitosa na questão do meu avô, e ela ficava o dia inteiro, padre, sentada no alpendre da casa do meu avô, porque ela não podia entrar dentro de casa. À noite, quando ele dormia, a minha avó abria a janela, ela pulava para dormir. Ele não sabia, né? Ele não queria tirar a autoridade, entendeu? Então, assim, ele não sabia, mas ele não queria dizer para que ela entrasse. Mas o que eu quero dizer, assim, a opção que ela fez, né? Eu falo que eu sou sempre muito grata a isso, porque a decisão era única e exclusivamente dela. E hoje eu vejo, assim, eu sou a filha mais velha, tenho 2 filhas, como a minha vida é. Eu sempre fui o baba-ovo do meu avô e ele sempre bajulou muito. E ele várias vezes me dizia assim, tipo, filha, você perdoa o vô era ignorante na época. Mas isso pra mim, eu sempre dizia, vô, mas era a tua cultura, foi o que o senhor aprendeu, né? Ele sempre foi muito mais velho do que a minha avó, então para ele era uma ofensa enquanto pessoa numa cidade interior. Mas que não é fácil, né? Mas ao mesmo tempo, essa dor que você fala dessas mulheres que optaram por isso, não estou julgando, pelo amor de Deus, gente, quem sou eu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa dor que eu já ouvi em várias reportagens e várias conversas, ela atravessa a sua vida. Porque um filho, ele não é só um presente. Ele é uma prova muito séria do teu futuro com Deus. Porque você está criando um filho que não é seu. Ele é um filho de Deus, né? E eu fico, assim, consternada, sentida, e ao mesmo tempo feliz quando eu escuto o senhor falando que essas mulheres elas confessam, elas mostram a dor que elas têm, apesar disso. E o que eu quero dizer com essa minha fala é, hoje, 2025, a gente já virando 2026, e se de repente você está passando por uma situação de gravidez, busca ajuda, conversa com alguém, tem saída, né? Você pode de repente presentear uma família que não pode ter uma criança com essa tua criança que tá. Então, assim, deixa no último desesperançar da sua vida pensar na possibilidade de um aborto. Você tem, a lei até te permite deixar essa criança no hospital, entregar ela lá, né? Então, assim, tem saída, tem como você resolver. Não é fácil, muitas vezes você pode estar passando por várias situações financeiras, emocionais,
Mas reflita, vai conversar com o padre, vai conversar com alguém da tua igreja, com a pastoral da vida, né, padre? Eu lembro muito a cena de Maria, né? Quando o anjo disse que ela seria mãe, Yes. né? E quando ela vai falar para José, José despede em segredo. Porque imagine o drama daquela mulher jovem, com 15 anos, grávida, sem uma pessoa, né? É o drama que acontece hoje em muitos lares do nosso Brasil, do mundo inteiro, né? O que eu vou fazer agora? O que eu preciso fazer agora? E às vezes pelo desespero, Pelo medo. pela insegurança, pelo medo, a pessoa pratica, né? Eu converso com muitas pessoas, já ouvi testemunhos belíssimos de pessoas que também foram abusadas e fruto desse abuso decidiu ter a criança, Seguir a gravidez. né? E no princípio foi difícil, mas depois quantos testemunhos foram colhidos, né? Aquela criança, ela se tornou luz dentro de uma família, né? Dentro de uma casa. A gente não está romantizando. Não é romantizar. Muito pelo mas é para dizer que Deus, ele tem as suas maneiras. Tem a saída, né? Tem saída. E na maioria das vezes a gente não entende nada e não sabe de nada. E é que nem eu tenho falado, nós estamos vendo hoje, eu até falei na missa ontem, nós estamos vendo hoje a cultura da desistência. É mais fácil, né? É mais fácil, a pessoa desiste porque está tendo crise financeira, desiste porque está tendo problemas de depressão. Não, nós não podemos nos entregar. Já casam assim, se não der certo a gente se separa. A casa é separada. Exato. A gente não pode não pode entrar na vida com o espírito de desistência. Nós temos que ter sempre a certeza de que quem segura a nossa mão é Deus, né? E eu dizer assim, nós estamos cercados por uma cultura hoje das pessoas pensarem em tirar suas vidas, né? Eu sempre digo, não, a possibilidade das possibilidades, ela acontece. Agora, quando a gente decide tirar a vida, nós terminamos com toda a possibilidade possível. Então, quando nós acreditamos que a possibilidade, ela existe, e é uma maneira, há uma solução que vai se dar, nós precisamos resistir e lutar até o fim. Então, a gente percebe, e eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora, você que tem desistido da vida, você até mesmo tem dito para você que não vale a pena mais, pense que sempre tem uma luz no fundo do túnel. E Deus tem um propósito na tua vida. E Deus tem um propósito. Porque você é único, né, padre? Eu tava ouvindo uma pessoa partilhando, né? Ela dizia assim, padre, eu aprendi muito com a pandemia. Eu tinha perdido a fé, porque eu me interroguei, meu Deus, por que tu permitiu que acontecesse isso na minha família? Perdi as pessoas que eu amava, né? E aí eu dizia com ela, mas você já pensou diferente? Porque às vezes a gente culpa a Deus por situações que nós esperamos da nossa maneira de ver o mundo, da nossa maneira de pensar o mundo. Mas quem é que de nós que sabemos o que poderia acontecer com a gente se fosse diferente? Se aquela pessoa estivesse contigo hoje, quem me diz que seria diferente hoje? Então, nós só precisamos dizer, Senhor, eu confio em Ti. Nós precisamos dizer todos os dias para o Senhor, Senhor, o meu futuro, o meu presente está em Tuas mãos. A mamãe todo dia ela liga, meu filho, eu vou morrer. Eu falei, mãe... Vai, mas não hoje. Com certeza. Hoje não. É a certeza de quem tá vivo. Não se preocupa que eu, a senhora... Mãe sendo mãe, né? Mãe, meu filho, eu vou morrer. Eu falei, mãe, não se preocupa. Ela tá com quantos anos? 68 anos. Beleza. Mas ela tá com algum problema de saúde? Essa agora por curiosidade. Ela teve o AVC, né? E pra mim foi uma decisão muito difícil vir pra Balsas, porque eu cuidava muito dela. Tu é o caçula. Sou caçula. E pelo fato de ser caçula e padre, já viu, né? E aí ela falou, mãe, eu vou passar só um ano em Balsas, né? Aí vem a chantagem de mãe. Aí meu filho, é só um ano, né? Falei, mãe, é só um ano. O bicho disse que é 3 anos, né? Vai ficar pra vida toda. Mãe, eu vou levar você junto com Balsinha. Como é o nome dela? Sirlene. Ih, dona Sirlene, acho que a senhora vai vir morar no Balsinha. Eu não sei se ele já tomou banho de rio. Mas se ele já tiver tomado banho de rio, não sei se a senhora tá sabendo, mas aqui no Balsa tem uma história que quando a gente toma banho no Rio Balsa,
Eita, bom. meu céu, valeu, Nossa Senhora. Você desceu o rio, então. Vamos descer, ela vai tomar banho também. Ela sempre diz, eu falei, não, mãe, não se preocupe não. Porque assim, a vida, quem cuida de nós é Deus. Né? E a gente pensa, a gente tem muito tempo para viver, muito tempo. Não, a gente tem que viver o hoje. Hoje eu preciso dizer pra você, eu te amo. Hoje eu preciso te dizer que você é importante na minha vida. É uma bênção, né, Padre Léo? A gente não saber Do futuro. que vai ser o último. Que vai ser o último almoço da minha avó, que vai ser o último abraço, que vai ser o último dia. É uma bênção isso. Consigo nem imaginar um negócio desse. Já falou que eu não sou peru. Entendeu? Eu vejo isso como uma bênção. E quando você coloca, né, dessa questão dessa dor que para achar que a vida não vale mais a pena, continuo dizendo, pensa no propósito de Deus na sua vida. Você ainda não fez a metade, né? Quando você fala assim, aos 21 anos, né, veio o chamado. Na verdade, o chamado já estava aí, você que não estava ouvindo ele, né? Tá vendo? A gente De ouvido, não estava escutando ele ainda. Eu estava querendo ver se eu desviava. Esse chamado já estava aí, ele estava ali, e aí aquele start demora um pouquinho, porque eu falo sempre, a gente traça todos os planos, mas só ele faz o caminho. Então, assim, foi o tempo certo do chamado. E a minha mãe ia dizer assim, quando a mamãe me teve, né? Aqui no meio da minha cabeça tem uma carequinha. Um redemoinho aí, não? Coisa pouca. Aí ela disse, meu filho vai ser padre. Por causa Isso, dia de nascido eu tinha uma carequinha aqui no meio do cabelo. Não era redemoinho não, de nada. Aí ela disse, depois que eu decidi ser padre, ela disse, de fato, a boca de uma mãe tem um poder. Nossa Senhora. Gente, o que o padre falou agora, eu vou dizer pra vocês, mães, por favor. Tem uma palavra que começa com o 10. Não, eu não falo essa palavra que a mamãe ensinou, que a gente... inclusive, ela jogava o chinelo na gente se ela escutasse alguém de nós falando essa palavra dentro de casa. Mas vocês sabem a palavra que eu tô falando. Não usem esse termo para nenhum filho. Nenhum. Chame só de abençoado. Só dê graças. Não tire as graças do teu filho. Não use essa palavra, porque eu volto a dizer, essa nossa ligação com Deus, ela é tão grande pela gente estar cuidando dos filhos dele que não são nossos. Então não faça isso. Não faça isso. É muito triste, né? Essa coisa. E o padre falando agora da questão da mãe dele, eu lembrei do padre Christian dizendo que a mãe dele já tinha prometido ele nem sabia. que ele é figura, misericórdia como ele é figura. Então, e ele comenta isso, né? Que ele brinca que a mãe dele também comeu a merenda antes do lanche. E hoje ele é padre, né? E ele fala, de repente eu não poderia nem estar aqui, mas eu estou. Então, de repente, você pode estar pensando em tirar alguém que pode ser um sacerdote, alguém que vai cuidar de você na velhice, alguém que vai ser o teu porto seguro quando você chegar numa certa idade. Que cuidar que nada. Filho é criado para ir pro mundo. Que conversa é essa de que filho é pra... Mas tá na Bíblia que os filhos são criados para o mundo. Não tive essa conversa, não encontrar. A geração hoje não é sair de casa. Entrar até permanecer. Nada de preferência com as assinaturas eu acho que vai ser quase a idade do pai. Tem um meme agora na internet, tá assim, um menininho com um estilingue na mão, o dog estilingue aqui, como é que chama? Estilingue. Não, aqui tem outro nome, aqui no Nordeste é estilingue. E aí tá o moleque lá, esse meme com esse hours da internet, tá o menino com esse estilingue na mão, 1994. Mãe, quando eu crescer, eu vou te dar uma vida maravilhosa, a senhora não vai precisar trabalhar.
Eu, em 2025, mãe, dá pra senhora me mandar R$5 no Pix? Meu Deus do céu. Eu tô muito com esse meme. Dá pra senhora me mandar R$5 pra inteirar um Pix? Mas é interessante porque tudo é dom, né? Tudo é graça. E é importante sempre a gente olhar a possibilidade. Né? Exato. É, E ela é infinita, né, padre? É assim, é tão fácil a vida. A gente complica tanto ela. Ela é tão maravilhosa. A gente fala, mas se você acredita num Deus, tem crianças passando fome, tem isso, tem aquilo. Eu Nada digo, é por acaso. eu falo, tem. E por tudo isso que eu tenho que ser cada vez mais grata. Cada vez mais grata. Eu sou privilegiada? Não. Eu não entendo esse propósito. Eu não posso questionar esse propósito. Né? Gente, olha o que era que a Diana falando do livro de Esther. Vamos puxar a Ruth aqui um pouco. Ela nem era israelita. Ela nem era da mesma fé da Noemi. E ela foi pelo amor àquela família, por um amor àquele Deus que ela aprendeu a conhecer. E como ela transformou. Davi veio através de Ruth. E Jesus é descendente de Davi. Então vamos puxar, né, todas aquelas coisas que eu fiquei viúva, vou ficar aqui na minha terra, eu não vou, você não tem casa, nós vamos passar fome. O teu lar é o meu lar, o teu Deus é o teu Deus. Onde você estiver, eu estarei. Os propósitos. E isso é o que? É submissão? É você ser inferior ou é você ser superior? O que é ser superior hoje, Padre Léo? Nessa mentalidade de hoje. A mentalidade é sempre... O superior é sempre estar por cima, né? Só que nem sempre o ser inferior te reduz na tua vida, né? Naquilo que você é. Maria, ela sempre olhou a pobre serva, né? O Senhor olhou para a sua pobre serva. Então, na concepção de Maria, ela se coloca abaixo, né? Mas ela foi muito mais do que abaixo. Ela foi superior dentre todas as mulheres. Todas as mulheres. Eu acho que quanto mais a gente reconhece aquilo que somos, e eu volto a dizer, o lugar onde nós estamos, isso pode ser tanto numa compreensão de inferior, de superior, mas o importante é você ser aquilo que você é chamado a ser naquele momento. Exato. Essa questão de Maria tem, claro, são filmes, mas eu também já ouvi um padre fazendo um relato assim. Eu acho que o filme se chama Maria. E fala-se que como ela não nasceu com o pecado original, né? Fala que no dia do nascimento dela, que Lúcifer ficou tão possesso que ele não podia chegar perto, que teve tempestade, teve tufões, teve terremotos, com essa raiva gigante que ele ficou, porque ela já nasceu imaculada, né, padre? Ela já nasceu predestinada, ela já nasceu escolhida. E esse filme, apesar de eu saber que é um filme e ter escutado também um padre falando isso, não vou me lembrar quando, eu me emociono demais. Eu ainda mandei pra mamãe na época. Eu falei, mãe, escuta isso aqui. Olha como Deus tem poder. A gente sabe que o mal tá aqui, rondando. Tanto é que ele tentou o próprio Jesus. Que ele tá aqui. Mas essa passagem desse filme e esse depoimento desse padre mostra o quanto Deus pode fazer o que ele quiser, da forma como ele quiser, mas ele deixa a gente fazer. Por isso que, né? Mas mesmo Maria sendo preservada, Deus não tirou dela a liberdade de dizer sim. Não, é que ela poderia ter dito não. Poderia ter dito não. Né? O livre-arbítrio. Né? Mas aí aqui que está o interessante, né, da vida. Quando Deus ele dá essa capacidade para o ser humano de escolher, ele tem que usar como uma forma de poder de vida. Então, Deus não me predestinou para eu ser um traficante. Ou Deus não me predestinou para eu ser uma coisa que foge do projeto dele.
Santo Agostinho diz: nós somos predestinados para o amor. É Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, a gente sabe, é toda a história de Santo Agostinho. Somos predestinados para o amor. Agora, quando nós nos desviamos do projeto de Deus, Essa escolha é nossa. as escolhas são nossas. E as consequências? É aquilo que Sartre diz: nós somos condenados a ser livres. Mas as minhas escolhas, elas também me levam a ter responsabilidade no que eu faço. Exato. Padre, com tudo isso que a gente conversou, o que é o Natal? Natal é uma... Eu falava no condomínio agora, Natal é renascimento, Natal é luz, Natal é vida, Natal é a presença do próprio Deus em nós. Amém. Então, se a gente for resumir, o Natal é Deus em nós. Que agora Jesus diz, o Emanuel, Do Deus. ele está no meio de nós, né? Ele está junto de nós, ele caminha conosco. Eu digo mais, o Natal é um Deus que entra em nós. Porque quanto José e Maria estavam batendo procurando uma hospedagem, não se encontrou hospedagem. A gente sabe que o Natal, com a característica do dia 25, ela provém de uma festa pagã, Sim. né? Sol Invicto, que era uma festa romana cultuada ao deus Sol. Solstício, né? Só que a igreja, ela cristianizou, porque o nosso sol maior que nasce todos os dias é Cristo, né? Então, para nós, o Natal não é simplesmente o Natal do comércio, o Natal do pisca-pisca, que tem uma simbologia também. Mas o Natal é você olhar para dentro de você e dizer: eu preciso ser luz. Nós somos chamados a ser vida. Então, a gente tem olhado aí a cidade iluminada, né? A gente tem olhado as pessoas com o espírito natalino. Nesse período todo mundo quer entregar a cesta básica, todo mundo quer fazer um bem. Vamos fazer o Natal todos os dias? Todos os dias. O ano inteiro. 365 dias. Já que você faz um, faz mais 364. Pelo menos, né, padre, tem o Natal. Para que essas pessoas, de repente, quem sabe, liguem o start delas, né? Mas liga e deixa ligado. Eu brinco sempre aqui, que falo com algumas pessoas, estou falando da questão do Natal. Eu falo de vez em quando, eu falo, gente, o que foi que esse mundo ainda não fez para Deus mandar os meteoros? Porque os dinossauros não fizeram nada, né, galera? Mas não tem o Eclesiastes que tá vindo, né? Ninguém sabe se é um cometa, ninguém sabe ainda, mas tá vindo pra cá, dia 19. A gente faz essa conversa assim, brincando, rindo, para que as pessoas não veem isso como uma cobrança, como uma imposição. Mas eu gostaria muito, né, assim, Natal, que o Senhor abençoasse, principalmente as famílias. Nesse período, a gente sabe que tem famílias que estão passando por situações complicadas, famílias que de repente o provedor perdeu o trabalho, estão passando por situação de doença, estão passando por situações de perdas. Algumas famílias estão desesperançosas por causa de algum motivo. Não cabe a gente pensar o porquê, cabe que a gente ore por essas pessoas. Então, assim, eu gostaria que o senhor puxasse de repente algum trecho do evangelho ou fizesse simplesmente essa bênção para essas famílias, para que elas percebam que tudo na vida tem uma solução, uma saída. Jesus disse para nós: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E eu penso sempre que quando nós olhamos para a luz, sempre nos ilumina, sempre nos dá uma força, energiza nosso corpo, né? Eu penso que olhar para nossas realidades hoje, olhar para o povo balsense, olhar para Deus e dizer: Deus, ilumina esta cidade, ilumina o coração de cada família, ilumina aquele que desistiu de esperançar. Eu quero dizer para você hoje que você pode fazer o seu Natal diferente.
Talvez você não tenha a família que você precise. Talvez você não tenha o alimento que você precise. Talvez você não tenha o emprego que você almejou durante o ano. Mas você tem a possibilidade de tornar o Natal para todos os dias da tua vida. Então hoje eu quero dizer para você que o Natal ele se torna possível porque você também é um presente de Deus para nós. Um presente de Deus para o mundo. E você não está aqui simplesmente por estar. Você está aqui porque Deus te colocou no mundo para uma missão. Então faça essa missão valer a pena. Talvez você não esteja com o pensamento totalmente voltado para o sentido do Natal. Mas volte o teu coração para Deus, volte a tua família para Deus, volte aquilo que você traz de mais precioso como um bem diante de Deus. E a mensagem que eu quero deixar para você é: não desista, porque cada dia é um dia diferente e cada amanhecer pode se tornar único na nossa vida. Então não desista de você, não desista da sua família, não desista daquilo que você almeja. E que Deus abençoe o seu Natal, abençoe com muitas esperanças de vida nova, de transformações, e que Deus, menino, possa fazer morada, que a verdadeira gruta, o verdadeiro presépio que Ele quer nascer é no seu coração e na sua casa. Feliz Natal e que Deus te abençoe grandemente. Amém. Nossa, uma mensagem dessa, acho que eu vou deixar a nossa para depois. Não, a gente vai fazer a nossa também. Nossa, Padre, olha, muito obrigada por ter cedido um pouco do seu tempo para estar aqui conosco, né, para contar um pouquinho da sua história, né, um pouquinho do trabalho que você tem feito, e que eu acredito que todos que já conheceram ou que ainda vão conhecer do teu trabalho ficam também muito felizes e gratos, né? Eu acho que Balsas tem essa característica, né, de ser uma cidade extremamente grata, as pessoas são gratas, então a sua presença, assim, não é desmerecendo dos outros padres que já estão aqui na nossa paróquia, mas é que realmente é uma pessoa a mais que veio para somar e para contribuir, porque a gente percebe realmente que as pessoas estão sedentas da palavra do Senhor. Então Deus estar mais presente nas nossas vidas, muitas das vezes carece realmente de alguém que faça esse meio de campo, né? Que faça essa ligação. Então, essa ponte que você já é na igreja, seja realmente nas famílias de Balsas, né, Lara? Para as pessoas. Eu tenho uma mensagenzinha aqui do nosso programa também para as pessoas nesse Natal, né, Lara? Então, nossa mensagem aí para os nossos ouvintes, para todo mundo que acompanha a gente aqui e acompanhou durante o ano de 2025. Então, neste dia tão especial que é o Natal, queremos agradecer a presença de cada pessoa que caminhou conosco ao longo deste ano. E o Natal nos convida a voltar o olhar para o essencial, o amor, a fé e a esperança que renovam a nossa vida. Que o menino Jesus nasça em nossos corações, trazendo luz para os nossos dias, paz para as nossas famílias e força para seguirmos firmes na missão que Deus nos confia. Que Ele abençoe a nossa terra, nossas comunidades, os trabalhadores, as trabalhadoras do campo e todos que fazem parte desta grande família que é, né, também a Diocese de Balsas em toda a cidade. Ao Padre Leonardo, nossa gratidão pela partilha, pela orientação, pela presença de sempre tão inspiradora. Que este Natal seja celebrado com alegria, simplicidade e fé, e que 2026 chegue como um ano de bênçãos, de prosperidade e de união, né, Lara? É isso? Isso. Esse ano chegando ao fim, né? Mais um programa a gente encerra, mais um ano aí também de programa Chama na Butina. Então a gente também é muito grata por você que está acompanhando, né? O programa que acompanha aí nesses quase 5 anos, amiga. Quase 5 anos. Que você tenha nesse Natal, que vocês tenham nesse Natal a esperança de um novo renascer, né? Lembrando que vocês são filhos únicos do Pai amado,
Não existe outro igual a você para Deus. Então a tua vida é muito importante para Ele. Ele sofre, né? Quando Ele fala que Ele largou as 99 ovelhas para procurar uma, então você é essa uma. Então não desista, não se perca, tenha esperança. O mundo é assim mesmo. A gente pode fazer diferença. E está chegando aí mais 365 dias para a tua vida acontecer de uma forma diferente. Então não se perca. Deus está te olhando, Ele sabe tudo. Todo choro escondido na cama. Ele sabe todas as vezes que você pensou em não seguir a vida. Ele sente a tua dor, porque Ele é Pai, Ele é único. Então, Feliz Natal. Lembre-se, Ele te olha. Nossa Senhora Aparecida está aqui. Que ela cubra todos vocês com seu manto sagrado. Que todos nós tenhamos um Feliz Natal. Beijão para todo mundo. E lembrando que também você pode acompanhar, né, a programação aí do Padre Leonardo, né, do Padre Léo, lá na área pastoral São Paulo Apóstolo, né? O Instagram é a área pastoral São Paulo Apóstolo, né? Lá tem as postagens da programação da missa, né? E de toda a atuação do padre. E também você pode acompanhar também pela Diocese de Balsas, né? Que é o @Diocese de Balsas, é o Instagram. E a área pastoral São Paulo Apóstolo, você acompanha aí também a programação e a atuação do nosso querido Padre Léo. Muitíssimo obrigada, Padre. Foi uma bênção ter o senhor por aqui conosco. E já quero também fazer um convite, né? Tem gente que ainda não foi, que pode ir, que pode contribuir. Poxa. Então, aos domingos, nós estamos tendo missa nas 4 comunidades que nós acompanhamos dentro da nossa área. Na Santo Expedito, que é nos Grotões, no domingo é às 18 horas. Na São Luís, Nossa Senhora Aparecida, é às 7h30 da manhã. São Paulo Apóstolo, 9h30 da manhã. E São Félix, às 19h30. Então, começa a mais cedo, 7h30 da manhã, na Nossa Senhora, no São Luís. Depois, São Paulo Apóstolo, que é às 9h30. Depois Grotões, às 18 e às 19h30. Nossa, no domingo é puxado. Né? E também temos essa missa com adoração que tem feito maravilhas na nossa cidade. Né? A gente agradece todas as pessoas que têm passado. Gente de todos os cantos tem ido, viu? Falta só você, Lara. Falta de convite. Agora foi uma intimação. Eu já tinha comentado. Mas aí as programações de fim de ano, a gente dá um descontinho. Mas tá certo. Então, todas as quintas-feiras a gente tem feito esse momento de missa com adoração santíssima. Maravilhoso. Né? E acontece lá no Jardim Iracema, na Rua 15. E temos colhido muitos frutos. Amém. Muitos frutos, né? Amém. Enquanto Deus tem operado, maravilha, porque é Ele que faz tudo. Amém. Padre, uma coisa que eu acho que também a gente pode aproveitar para fazer o convite, para você que é musicista, né? Participe também, né? Na igreja, na sua comunidade, porque a gente percebe que muitas das vezes existem essas pessoas, né, que tocam lá o seu violão, algum instrumento musical que poderia contribuir também na missa, né, na adoração, mas que ou ainda não participa, ou ainda está faltando um convite. Então, se era por falta de convite, a gente já aproveita para deixar esse convite aqui, né? E vem para nossa área, que nós estamos... Isso! Olha aí, gente. Então, quinta-feira, gente, vai ser a nossa última quinta-feira com adoração do ano. Dia 19. É que esse programa ele vai ao ar no sábado, no dia 20. A gente tá gravando ele hoje, ele vai ao ar no dia 20. Pronto, mas se você quiser, no ano que vem já fica... no começo do ano, no dia 1º. Dia 1º já começa. Vai acontecer valendo os 365 dias. Eu vou pegar a falta no dia 1º, porque eu não estarei aqui, mas... Mamãe também. Então a gente quer agradecer, né, todo o acolhimento. Eu me sinto assim muito familiar já do povo balsense. Amém. Né? Eu, graças a Deus, como padre, nunca tive dificuldade de local. Para mim, todo lugar é lugar de acolhida, é lugar de aconchego, é lugar de hospitalidade, porque eu me sinto bem e eu faço com que as pessoas também se sintam bem,
nesta relação, né? Então me sinto balsense e muito feliz de poder estar aqui contribuindo com a Diocese de Balsas, agradecido demais pelos padres que estão conosco aqui. Tem o padre José Renato, o padre Miguel, que estão na área, tem o padre Clay, que está na Batavo, temos o padre Cardoso, que está no Perpétuo Socorro, juntamente com o padre Nadir, e temos o padre Genivaldo com Jorge Bic, que estão aqui na comunidade de Santo Antônio, na paróquia de Santo Antônio. Então, esses padres que compõem a nossa sede de Balsas, para mim, acolhida, a maneira de como nós estamos convivendo harmoniosamente, isso tem dado testemunho para a nossa igreja. E somos irmãos, somos igreja e precisamos testemunhar Jesus, caminho, verdade e vida. E quanto mais pessoas estiverem na igreja e que também puderem contribuir, melhor, né? Porque aí a coisa cresce. Então, assim, vá, leve a vizinha, leve a amiga, né? A gente tá fazendo esse movimento mesmo, porque nós já, é de se sentir melhor. E eu quero dizer assim, para vocês que estão aqui, nós já conseguimos o nosso veículo. Aê! Já conseguimos o carro tão sonhado para nossa área. E com a graça de Deus, no próximo ano, vamos trabalhar em vista da casa. Para nós trabalharmos melhor, acompanharmos. Para ficar mais perto aí da comunidade. Perto da comunidade, dar essa assistência espiritual e social, porque também nós precisamos fazer essa nossa contribuição como igreja. Então, agradecido a Deus, agradecido a vocês. Então, já aproveitando, olha, gente, um convite de intimação. Para 2026, você já sabe, a gente já começa o ano para a contribuição para a gente fazer essa reforma, né, da casa. É uma reforma, na verdade, ou é a construção total? Não tem nada, só tem o terreno. Mas já tem o terreno. Então, olha, todo mundo aí, gente, olha, é um saco de cimento, conhecendo gente, é tijolo. Então, é desde o material, inclusive a mão de obra. Então, nós temos que tanto adquirir o material. Então, se você tem material de construção e pode doar, se você pode doar com dinheiro, então é assim, o que você puder contribuir, tá aceitando. Amém. E como o programa vai ser agora dia 20, né? Então, quero convidar para missa de Natal. Perfeito. Para não ficar de fora, né? Nossa área, nós teremos as missas no dia 24. Teremos nos Grotões às 18 horas e na São Félix às 20 horas. Perfeito. E no dia 25, dia do Natal, nós teremos na São Luís às 18, no bairro São Luís Aparecida, e às 20 horas na comunidade São Paulo Apóstolo. Maravilha. Então aguardo vocês para este Natal com Jesus. Abençoado. É isso, gente. Mais um Chama na Botina que chega ao fim. Lembre-se de seguir para acompanhar não só essa entrevista, esse bate-papo bem gostoso, mas toda a nossa programação em @Rede Agro Mulher Mais, Chama na Botina. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.